Oi, pessoal. Quero conversar um pouquinho sobre o Hippias Maior, usando esse livro aqui, sobre o Belo em Platão, do Rineu Quinalha Filho. Um estudo a respeito do Hippias Maior. Esse aqui é resultado da dissertação dele de mestrado em filosofia. A ideia dele é que no Hippias Maior já está em germe o que nos diálogos posteriores de Platão será a teoria das formas, ou teoria das ideias. Os estudiosos concordam que o Platão teve uma primeira fase da sua produção, que são os diálogos socráticos, chamados diálogos socráticos, em que Sócrates, conversando com seus interlocutores a respeito de questões morais, não consegue definir, né? Então essas conversas terminam sem solução. A obra posterior do Platão, ele vai desenvolver suas teorias próprias. A principal delas é a teoria das ideias. E aí, o Rineu, ele vai entender que no Hippias Maior, por algumas palavras que são colocadas, algumas expressões que são colocadas, se percebe uma preparação dessa teoria futura do Platão, teoria das formas, ou das ideias. Nesse diálogo, o Hippias está conversando com Sócrates. O Hippias é um sofista contemporâneo de Sócrates. Houve sofistas anteriores a Hippias, né? Hippias, ele é entendido, tomado por Platão como um cara simplesmente interessado em ganhar dinheiro. É um cara conhecido por saber de muitas coisas, por ser bom em trabalhos manuais, inclusive ele faz adereços que ele usa. Ele ensina a arte da memória para os jovens. Ele tem uma teoria de que os homens devem se adequar às leis naturais, as leis das cidades devem se adequar às leis naturais, né? E ele era considerado um homem muito bonito. Então ele vai conversar com Sócrates a respeito do belo, porque o Hippias está lá em Atenas como embaixador da sua cidade, e ele vai apresentar também vai ter uma fala sobre Homero que ele considera bela, e ele chama o Sócrates para assistir, né? Essa fala dele vai ser no dia seguinte. E o Sócrates fala, então belo, né? O que é o belo? E nesse diálogo, de acordo com o Rineu Quinalha, né? Ele pode ser dividido em 3 partes. Tem o primeiro momento em que o Hippias faz as definições dele do que é o belo, ou tenta definir, né? Depois o Sócrates vai fazer as definições dele. E a terceira parte ambos provocados pelo anônimo, o personagem anônimo que está aqui nesse diálogo. Eles percebem que Kalepata Kalá, né? O belo é difícil. O Hippias, ele fala, primeiro ele sugere, né? Ele propõe que o belo é uma bela virgem. Aí o Sócrates, já apresentando o anônimo, fala, me diga, Hippias, o que é o belo, para que eu possa dizer essa definição para um homem que mora comigo, que é muito cri-cri, que pega no meu pé, que me diz que eu não posso ficar por aí falando sobre o que é o belo, sobre as coisas belas, avaliando discursos, esse é belo, esse não é, sem saber o que é o belo.
Então o Sócrates pergunta ao Hippias o que é o belo. E o Hippias vai dando exemplos de beleza. Ele não fala o que é o belo, ele fala o que é belo. O Hippias demora a entender a pergunta do Sócrates. Sócrates se colocando como o anônimo, né? Perguntando diretamente ao Hippias. Aí o belo é uma bela virgem, né? Sócrates está com essa resposta do Hippias. Então também, belo é uma bela égua, belo é uma bela jarra. Mas isso é complicado de dizer, né? Sócrates, na conversa eles descobrem porque o que é belo nessa definição deixará de ser belo. Porque uma bela égua é menos bela do que uma bela jarra. Uma bela virgem deixa de ser bela quando se está diante de uma deusa. Então é difícil falar que bela é uma bela virgem, né? Então o Hippias vai propor que belo é o ouro, né? Belo é o ouro. Então o Sócrates vai dizer, belo é o ouro? Então como é que pode, né? O grande escultor Fídias, que esculpiu a Atena, deusa Atena, que está no Partenon, ele não usou ouro para o olho da Atena. Ele usou só alguns detalhes. Usou mármore para o olho da Atena. E a Atena é muito considerada pelo seu olho, né? O Glaucopis, olho de coruja. Aí o Hippias é obrigado a concordar que nem sempre convém usar o ouro, né? Nem sempre é mais belo, o ouro é belo aqui, né? É belo em determinado lugar. Então o Hippias disse assim, olha, eu vou te dizer que o belo é uma coisa que vai ser impossível você refutar. E que vai satisfazer esse cara chato que fica te perguntando o que é o belo. Belo é a vida honrada. É viver bastante, com riqueza, com a honra, é poder enterrar os seus filhos e ser enterrado por eles. Ó, o Sócrates, nossa, que beleza, né? Pô, mas como é que ficaria então a situação do Aquiles? O Aquiles, ele queria ter uma morte imorredora, né? Uma vida bela, uma vida honrada. E isso para ele se daria morrendo jovem, mas fazendo um grande feito em Troia. Ele tinha a opção de voltar para casa, viver até a velhice, mas morrer sem honra, sem atingir a honra, a glória, né? Mas ele prefere ficar em Troia e fazer algo grande para atingir a glória imorredora, mesmo sabendo que ele vai morrer jovem fazendo isso. E então ele não vai enterrar o seu filho, ele vai morrer, aliás, não vai ser enterrado pelo seu filho, ele não vai enterrar o seu pai, ele vai morrer antes dos dois. Aí o Hippias fala, o que eu falei não diz respeito aos deuses, nem aos heróis, né? O Rineu aponta que essas definições do Hippias são corpóreas, né? Ele tem, além de serem, então elas são múltiplas, ele procura exemplos de beleza, ao invés de falar a beleza como unitária, e ele fala da beleza corpórea, sensível, aquela que se encontra pelos sentidos. Aí o Sócrates vai propor as definições dele, né? Vai tentar definir o que é o belo também, né? E o Sócrates vai propor que o belo é o vantajoso, o belo é aquilo que
O belo é o vantajoso, o belo é, é aquilo que o belo tem o vantajoso, tem uma outra definição, que é o belo é o útil. O belo é aquilo que faz com que alguma coisa consiga exercer a função dela, né? Então, o olho precisa ver. Então, o olho, belo olho é aquele que vê. O belo é alguma coisa que se associa à coisa, para que ela exerça a sua função. Tem um discurso e tem um belo discurso. É o discurso persuasivo. Então, belo é algo que existe, que se associa àquilo. Tem essa ideia do algo que existe. Algo que existe é uma coisa que sugere já o início, que já mostra que está em germe aí a teoria das ideias. Porque o belo é aquilo que existe. É aquilo que não é corpóreo e que existe. E que é associado às coisas e as torna belas. Na verdade, as coisas participam dele. As coisas belas participam do belo e elas assim se tornam belas. E também tem o belo como o prazer auditivo e visual, né? O prazer que se obtém pelos olhos e pela audição. O Sócrates vai dar um passo além do que deu Hippias, um passo além no sentido da saída do corpóreo e do múltiplo e a busca por uma unificação, por uma definição universal, né, do belo. Mas eles e tem o outro personagem, o Anônimo. O Anônimo é esse personagem que o Sócrates coloca na conversa com Hippias, dizendo que é um cara que fica interrogando o Sócrates, né? Sobre o que o Sócrates sabe. Se o Sócrates sabe sobre o que ele fala. Sócrates, o que é o belo? Então o Sócrates, ele apresenta as perguntas que o Anônimo faz para ele, apresenta para o Hippias, né? E o Hippias responde, e o Anônimo, na voz do Sócrates, recebe essa resposta e faz novas perguntas. Não aceita as respostas do Hippias. O Anônimo, ele é aquele que ele pergunta, é aquele que pergunta o que é o belo. Interessa a ele o belo em si. Não interessa, ele é aquele que aponta para a insuficiência das respostas do Hippias e até das respostas do Sócrates, que são respostas que ainda não chegam no belo como ou no belo em si, né? No belo ele mesmo, né? O Rineu, ele entende que o Anônimo é o próprio Platão. É o próprio Platão. É um recurso dramático para o Platão se colocar na conversa, através do qual o Platão se coloca na conversa entre Hippias e Sócrates, discordando frontalmente do Hippias, vendo insuficiência nas tentativas de definição do Sócrates e refazendo a pergunta que quer saber sobre o que é o belo. O que é o belo enquanto unidade, belo universal, belo não corpóreo. Mas, segundo o Paulo Giraldelli,
e está nesse livro aqui, Sócrates, Pensador e Educador, o anônimo, ele não é o Platão. Pode ser, mas o Graudelli propõe que não é, né? Diz o seguinte: o Hippias maior talvez seja um dos diálogos platônicos mais bem-humorados, em que Sócrates emprega sua ironia ao máximo. Logo, o Sócrates fica chamando o Hippias de belo, de sábio, enquanto o anônimo chama o Hippias de ignorante. Seu interlocutor, Hippias, se vê colocado diante de questões tipicamente socráticas. No entanto, Sócrates não diz que essas questões são suas, mas de um certo parceiro rude e grosseiro, uma praga, diz o filósofo. Então, o Paulo não para ele o anônimo não é o Platão participando da conversa, é o próprio Sócrates, porque as perguntas que o anônimo faz são socráticas. Hippias se esforça por responder a Sócrates, se confundindo cada vez mais, porque imagina que estará ajudando a fechar a boca do tal companheiro de Sócrates, um impertinente. Hippias é de tal modo ridicularizado, sem se dar conta, que a certa altura Sócrates chega a praticamente mostrar que ele próprio é quem estaria fazendo as questões. Sócrates, o Hippias fica perguntando: quem é esse cara? Quem é esse ignorante que está dizendo que o ouro não é o belo, que a vida honrada não é bela? O Sócrates chega a ponto de falar: é o filho do meu pai. Mas o Hippias não percebe que é o Sócrates. Sócrates chega praticamente a mostrar que ele próprio é quem estaria fazendo as questões, à medida que diz que aquele em relação a quem teria mais vergonha de afirmar algo errado seria ele próprio. O Sócrates diz que se envergonha de chegar em casa e encontrar esse cara e falar algo errado, não saber o que é que ele está falando. E esse cara é ele mesmo. O filósofo é aquele que conversa com ele mesmo. Ele pensa, então ele tem uma conversa silenciosa consigo próprio. Então, se ele não sabe responder a si próprio, ele tem a maior vergonha de todas, a vergonha diante de si mesmo. Ora, antes e depois dessa passagem, Sócrates também afirma passar vergonha diante desse seu companheiro. Nesse caso, esse companheiro de Sócrates nada é senão ele próprio. Sócrates, em seu diálogo interior, seu autoexame, nos termos que Platão definiu o pensamento, a conversa com si mesmo, ainda que sem som. Esse companheiro de Sócrates é seu modo de expor, em seus termos, o que nós modernamente chamaríamos de diálogo consigo mesmo. Essa fantástica capacidade que temos de falar conosco mesmos, e sendo cada um de nós sermos dois, pois falamos conosco e, no entanto, respondemos a nós mesmos como se fôssemos outros, como se ao responder estivéssemos falando uma novidade, pois dito não para nós mesmos. Quando pensamos, como é que conseguimos chegar a ideias novas? Porque jogamos uma ideia e alguém dentro de nós responde e que nos faz formular novamente. Então, o pensamento é uma conversa real consigo próprio e que leva a ideias novas. Quando respondemos a nós mesmos, realmente dizemos uma novidade para nós. Isso ocorre porque somos um, e no pensamento somos dois. Hippias, portanto, está de fato diante do que Sócrates vem pensando ou havia pensado. Aí tem uma citação
a Hannah Arendt, que é a filósofa que propõe essa ideia. Quando Hippias volta para casa, ele permanece um, pois, embora viva só, não busca fazer-se companhia. O Hippias não faz perguntas a si mesmo. Ele está satisfeito com o que ele sabe. Ele se acha detentor de pleno conhecimento e para ele o desafio é ser pago, é receber pelos serviços que ele presta. Ele não faz perguntas para si mesmo, muito menos perguntas para os outros. Sócrates, a vida inteira dele foi fazer perguntas para os seus concidadãos, porque ele não cessava de fazer perguntas para ele mesmo. Não é certamente que perca a consciência, ou Hippias, só que ele não costuma exercitá-la. Quando Sócrates vai para casa, ele não está solitário, está junto de si mesmo. O filósofo não é solitário, ele tem companhia dele mesmo. Evidentemente, Sócrates tem que entrar em alguma espécie de acordo com o sujeito que o espera, já que eles vivem sob o mesmo teto. É melhor se desavir com o mundo todo do que com aquela única pessoa com quem se é forçado a viver após ter se despedido de todas as companhias. Sócrates se desentendeu, arrumou muitos inimigos em Atenas, mas porque ele procurou entrar em acordo consigo próprio, respondendo às perguntas que ele mesmo se fazia. E o Sócrates, ele tem o pensamento, ele tem a companhia dele, ele envergonha-se de não conseguir responder-se a si mesmo. Então ele está sempre em busca de responder-se a si mesmo. Mesmo contrariando, para o desgosto dos seus concidadãos. Então, o Hippias Maior, um diálogo que nós lemos aqui no canal, é uma preparação do Platão para a sua teoria das formas. É uma primeira aproximação do Platão pro belo, para a ideia do belo. E apresenta, você ri, realmente, é bem humorado, da ironia do Sócrates em cima do Hippias e da impertinência do Anônimo, que não é anônimo, na verdade, é o Sócrates mesmo, nesse diálogo que é como uma peça de teatro, em que você vê um personagem, vê o Hippias se irritando com Sócrates, e o Sócrates sendo forçado a perguntar por causa dele mesmo, que toma a cena. Quem ocupa a cena ali, quem domina a cena, é o outro do Sócrates, né? É ele que ridiculariza o Hippias. Não é o Sócrates. O Sócrates tenta manter o Hippias na conversa, elogiando ele, né? Mas vem esse outro do Sócrates e acaba com a conversa. Faz o Hippias ficar muito irritado com o Sócrates. Tá? Ficamos por aqui.